A primeira vez que eu vi um filme do diretor japonês Hayao Miyazaki, eu devia ter uns 11 anos. Eu tinha ido ao cinema ver A Viagem de Chihiro, uma animação sobre a qual eu não sabia quase nada. Algumas horas depois, quando eu saí da sala de cinema, eu estava completamente maravilhado. Eu sempre fui fã de fantasia, de histórias incríveis com seres estranhos, dragões, magia. Mas isso aqui era algo diferente. E eu não sabia explicar o porquê desse filme ser algo diferente. Com o passar do tempo, o Miyazaki se tornou um dos meus diretores favoritos. Eu conheci outras obras dele e muitas delas me tocaram profundamente. Não é à toa que 2 longas dele estão na minha lista de filmes favoritos de todos os tempos: A Viagem de Chihiro e O Castelo Animado. Mas a verdade é que eu nunca consegui explicar direito por que os filmes do Miyazaki me impactaram tanto, mesmo depois de rever as animações dele várias e várias vezes. Até que um dia eu li uma entrevista que o crítico americano de cinema Roger Ebert fez com o Miyazaki. Em certo momento da conversa, o crítico decide elogiar um aspecto específico dos filmes dele. Ebert disse que adorava o movimento gratuito nas obras do cineasta japonês. Ou seja, como os filmes dele, de vez em quando, parecem dar uma pausa na trama e mostrar momentos em que não acontece nada de especial. Ebert disse: em vez de todo momento ser ditado pela história, às vezes os personagens vão apenas sentar por um momento, ou vão suspirar, ou olhar um córrego, ou fazer algo extra. Não para avançar a história, mas apenas para dar uma sensação de tempo, de espaço e de quem eles são. A primeira cena que me veio à cabeça quando eu li isso foi esse trecho aqui de A Viagem de Chihiro, quando a Chihiro e o Sem-Rosto fazem uma viagem de trem. Durante esse trecho, nada demais acontece. A gente só vê os dois no vagão. Não tem diálogo, não tem ação. Só eles olhando a paisagem passar. Quando Ebert falou que gostava desse movimento gratuito, Miyazaki tinha uma resposta pronta. A gente tem uma palavra para isso em japonês. É chamada de ma. Vazio. Isso está lá intencionalmente. Eu percebi então que isso era uma das coisas que eu achava fascinante nos filmes do Miyazaki, mas sem nunca ter entendido direito. Ma. Esse conceito realmente é algo muito antigo na cultura japonesa. Para entender melhor o que ele representa, vamos pegar o símbolo usado em japonês para escrever ma. Ele é a combinação de outros 2 caracteres. Um que significa porta ou portão e outro que significa sol. A partir daí, a gente já começa a ver a relação entre esses 2 conceitos e a ideia de ma. Como assim? Calma, você já vai entender. Que nem o Miyazaki disse na entrevista, ma é um vazio. Mas não é só isso, ele não é um vazio qualquer. Ele é um vazio com propósito. Ele é importante e tem significado. Um significado que se expressa na ausência de algo. E os caracteres usados para escrever ma ajudam a entender isso. Lembra que eu falei que aqui a gente tem porta e sol juntos? Pois bem, uma porta aberta é, essencialmente, um espaço vazio, um vão. Mas é através desse vazio que a gente consegue enxergar a luz do sol que passa pela porta. Ou seja, ma é uma ausência que permite que algo se manifeste através dela. E essa ideia é muito usada na expressão artística. Nas artes plásticas, por exemplo, o ma tem relação com o que se chama de espaço negativo. E negativo aqui não é no sentido de ruim, é apenas o espaço não preenchido. Mas enquanto muitas pessoas podem enxergar o espaço negativo apenas como o fundo da imagem, a ausência de figura, outras podem entender ele como parte crucial da composição. A gente pode ver isso muito bem, por exemplo, no trabalho do artista M.C. Escher. Repara nessa obra aqui. Ele brinca com nossas ideias do que compõe o fundo e o que compõe o primeiro plano. O que era espaço negativo começa a se tornar, cada vez mais, uma figura proeminente.
E a gente vê esse uso do espaço negativo com propósito até mesmo em logomarcas de empresas. Quanto tempo demorou, por exemplo, até você perceber que a logo do Carrefour é na verdade um C? Muitas vezes, a gente demora para entender isso justamente porque a gente está acostumado a achar que o branco é apenas um espaço vazio. Mas é nele que se encontra o verdadeiro símbolo da empresa, a letra inicial dela. O uso de Ma existe também em outras áreas. No desenho industrial e na arquitetura, é a ausência de material, mas que faz parte da composição. Nos quadrinhos, é a transição entre os quadros, o espaço em branco que faz a ligação entre as imagens. E na música, é a pausa entre as notas, tão importante quanto as próprias notas. Pois bem, agora que a gente já entendeu melhor o conceito de Ma, como a gente consegue ver isso nos filmes do Miyazaki? Bom, é bem o que Roger Ebert falou na entrevista com o cineasta. Os filmes do Miyazaki são repletos de ação e de movimento. Isso não dá pra negar. Mas a questão é que essas histórias têm um senso de equilíbrio muito grande. Isso significa que a gente também tem cenas que apenas fazem uma pausa. Momentos de pura contemplação. Esses momentos em que nada acontece, entre aspas, podem até não avançar a história. Mas o Miyazaki quer mostrar pra gente que isso não é necessariamente um problema. Que também é importante ter um tempo para contemplar, parar, absorver os mundos e os personagens que ele nos apresenta. Na entrevista com Ebert, o Miyazaki comenta sobre como outros cineastas fazem filmes infantis. As pessoas que fazem filmes têm medo do silêncio. Elas ficam preocupadas que o público vai se entediar, que eles vão se levantar e ir comprar pipoca. Mas só porque o filme é 80% intenso o tempo todo, isso não significa necessariamente que as crianças vão te abençoar com a concentração delas. O que realmente importa são as emoções subjacentes. Você não deve abandoná-las. E eu acho que essa é uma das razões que me fez sair do cinema tão impressionado quando vi A Viagem de Chihiro pela primeira vez. Naquela época, eu ainda não entendia, mas o que me aconteceu foi um sentimento intenso de imersão. Não só graças ao meu fascínio pelos elementos fantásticos do filme, mas também porque o Miyazaki permitiu que o mundo criado por ele se construísse na minha frente com um ritmo, com um propósito. Eu vivi as aventuras de Chihiro, mas também contemplei o mundo ao redor dela. Ela parou e eu parei com ela. E cada vez que eu via outro filme do Miyazaki, essa experiência se repetia. O castelo animado caminhando lentamente pelas montanhas. O porco-rosso voando em seu avião. O Totoro e a Satsuki esperando um ônibus na chuva. E hoje eu consigo entender melhor o porquê dessas cenas terem me marcado. Porque, para mim, é através desses momentos vazios que os mundos imaginários de Miyazaki se manifestam com mais intensidade. Tal como a luz do sol que passa pelo vão da porta. Então é isso. Olha, tem bastante tempo que eu queria fazer um episódio sobre o Miyazaki. E, em especial, sobre esse tema que a gente falou hoje. Porque faz uns 3 anos, eu acho, que eu li essa entrevista. E, desde então, ela ficou na minha cabeça. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vocês também são fãs do Miyazaki? E vocês se lembram de outros filmes que também têm essas pausas, que tem Ma? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. Lembrando que se vocês quiserem conferir as nossas fontes e links para outras coisas legais relacionadas a este episódio, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.